Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 19. Vieram os 2 anjos para Sodoma à tarde. Ló estava sentado junto à porta de Sodoma, e tendo-os visto levantou-se para ir ao seu encontro, e adorou com o rosto no chão, dizendo: Ah, meus senhores, entrai na casa do vosso servo e descansai da viagem. Lavai vossos pés e levantando-vos no início da manhã, parti em vossa jornada. Mas eles disseram: Não. Porém iremos nos acomodar na rua. Contudo ele os constrangeu e concordaram com ele, entrando em sua casa. Preparou-lhes ele um festim e cozeram-se bolos ázimos, e eles comeram. Entretanto antes de irem dormir, os homens da cidade, os sodomitas cercaram a casa, jovens e velhos todo o povo. Chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que ficaram contigo esta noite? Traze-os fora a nós, para que possamos estar com eles. Então Ló saiu-lhes à varanda, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: De maneira nenhuma, irmãos, não agireis de forma tão vil. Eis que eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram nenhum homem. Irei trazê-las para vós. Usai-as como quiserdes, tão somente não façais mal a estes homens. Pois para evitar isso foi que eles vieram abrigar-se à sombra do meu telhado. Porém disseram-lhe: Alto lá! Vieste para peregrinar, serás também juiz? Agora então iremos tratar-te mal mais do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, adiantando-se para arrombar a porta. Então os homens estenderam as suas mãos e trouxeram Ló para eles na casa, e fecharam a porta da casa. E feriram os homens que estavam na porta da casa com cegueira, tanto aos pequenos como aos grandes, e eles ficaram cansados de procurar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens aqui genros, filhos ou filhas? Ou se tens algum outro amigo na cidade, tira-os deste lugar, porque iremos destruí-lo. Pois o seu clamor levantou-se diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os quais se tinham casado com as suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos e saí deste lugar, pois o Senhor está prestes a destruir a cidade. Todavia ele parecia aos seus genros estar falando loucamente. Porém quando amanheceu, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, e segue adiante, para que também não sejas destruído junto com as iniquidades da cidade. Eles entretanto, ficaram sem saber o que fazer. Então os anjos pegaram na sua mão, na mão de sua esposa e nas mãos de suas 2 filhas. Porquanto o Senhor os poupara. E aconteceu quando os retiraram, que lhe disseram: Salva a tua própria vida como puderes, não te voltes a olhar o que ficar para trás nem em toda a região ao redor. Escapa para o monte, para que não sejas tu também tomado juntamente com eles. Então Ló disse-lhe: Eu imploro, Senhor, pois o teu servo achou mercê diante de ti, e tens engrandecido a tua justiça em tudo o que fazes, a fim de que a minha alma possa viver. Porque eu não serei capaz de escapar para a montanha, pois quem sabe lá a calamidade iria alcançar-me e morrerei. Eis que existe uma cidade, bastante próxima de mim para que eu possa fugir para lá, a qual é bem pequena e nela estarei preservado. Acaso não é pequena? E viverá a minha alma, graças a ti. Então disse-lhe ele: Eis que concordei contigo também sobre esta coisa, que não deverias subverter a cidade a respeito da qual falaste. Apressa-te portanto a fugir para ela, pois não poderei fazer nada até que chegues lá. Por isso, chamou o nome da cidade, Zoar. O sol ia subindo da terra, quando Ló entrou em Zoar. E o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor, vindos do céu. Ele destruiu essas cidades e todo o seu território ao redor, junto com todos os que habitavam nas cidades, e até mesmo as plantas que brotavam do chão. Entretanto a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Abraão se levantou cedo, para ir ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Ele olhou na direção de Sodoma e Gomorra, para o país vizinho, olhou e eis que uma chama subia da terra, como a fumaça de uma fornalha.
E aconteceu quando Deus destruiu todas as cidades da região em redor, que ele se lembrou de Abraão, tirando Ló do meio da destruição, quando o Senhor destruiu aquelas cidades em que Ló habitara. Ló subiu de Zoar e habitou na montanha, ele e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, e as suas 2 filhas com ele. Então a mais velha disse à menor: Nosso pai está velho e não há ninguém na terra que venha até nós, como é o costume em toda a terra. Vinde, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, e iremos levantar uma semente de nosso pai. Dessa forma, fizeram seu pai beber vinho naquela noite. E a mais velha entrou e deitou-se com seu pai naquela noite. Porém ele não soube de nada, nem quando foi dormir e nem quando se levantou. E aconteceu que no dia seguinte a mais velha disse à menor: Eis que eu dormi ontem à noite com nosso pai. Faloemos beber vinho nesta noite também, e irás tu entrar e dormir com ele, e levantaremos uma descendência a nosso pai. Assim, fizeram beber vinho a seu pai naquela noite também, e a mais nova entrou e dormiu com o seu pai, mas ele não soube de nada, nem quando foi dormir e nem quando se levantou. E as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha teve um filho e chamou-lhe Moabe, dizendo: Ele é de meu pai. Esse é o pai dos Moabitas, até ao presente dia. A mais jovem também teve um filho, e chamou o seu nome Amon, dizendo: Ele é filho de minha família. Esse é o pai dos Amonitas, até o dia de hoje.